Boa noite a todos presentes. Vamos dar início à palestra Ensinando os Caminhos sobre as Leis de Incentivo, Desmistificando as Complexidades. E hoje, o módulo de hoje, vai falar sobre a Lei de Incentivo. Então, nós vamos passear, né, sobre os projetos incentivados pela Lei do Esporte. E antes de passar a palavra, nós devemos agradecer ao Instituto SLC, né, e a SLC Máquinas por oportunizar essa palestra. Justamente a ideia é fazer com que o terceiro setor tenha a capacidade, né, de justamente se preparar para postular os seus projetos, para que possa ampliar as suas ações, sejam culturais e hoje esportivas, para que a gente possa ter um Brasil transformado. Então é isso hoje. Vamos falar sobre projetos incentivados à Lei do Esporte. Bom, antes de mais nada, a Camila já falou, eu sou o R da VR Projetos, né? O V é a Vera, que vai ministrar ao final dessa palestra. Então, eu sou um dos diretores, advogado de formação, especializado em lei e incentivo, e a ideia é falar um pouquinho quem é a VR Projetos. A VR Projetos é uma consultoria que assessora a iniciativa privada, seja pessoas jurídicas ou pessoas físicas, a direcionar o seu imposto de renda para projetos culturais, sociais e esportivos. A VR Projetos, ao longo desses quase 14 anos, atua e já atua em todas as unidades federativas do Brasil, impactando aproximadamente mais de 4 milhões de pessoas. A VR Projetos tem a característica de trabalhar só com projetos que tenham transformação social. Essa é uma característica da nossa empresa. Então, se você tem um projeto, já deixando a dica para o pessoal, se você tem um projeto que transforme a vida de alguém, ele está incentivado, entre em contato conosco, nós vamos ajudar a fazer esse processo de captação, né? Camila, pode passar a próxima. Só queria dar um aviso que é importante para que todos deixem a câmera ligada e o microfone desligado para não interferir na transmissão. Uma boa noite, um bom evento a todos. Bom, essa é alguns números das nossas conquistas culturais. Já falei algumas coisas sobre isso. A ideia justamente é não me estender. Na verdade, alguns clientes aqui que a VR Projetos tem, percebendo que nós temos hoje todos os segmentos, seja de energia, seja de bancos, seja do varejo. Hoje nós temos clientes em todas as unidades, praticamente todas as unidades federativas. Pode passar, por favor? Então, um panorama, na verdade, sobre quais são as leis de incentivo. Nós vamos falar hoje, de novo, sobre esporte, mas sempre é bom recapitular quais são as leis federais que podem receber incentivos fiscais. Aqui é o panorama das pessoas físicas, né? O percentual até o teto que a pessoa física pode destinar para cada projeto. Então, no FIA, na Lei Rouanet ou da Cultura, e o audiovisual e o esporte, todas elas podem receber até 6%. Então, elas não concorrem. Na verdade, se o contribuinte quiser botar um pouquinho em cada uma, ou seja, até o limite de 6%, pode ser feita essa destinação. Então, na verdade, ali tem o Pronas e Pronon, que ele está arriscado porque essa lei não foi renovada esse ano. Então, o limite fica 6%. Aí a tabela dos limites das pessoas jurídicas, da mesma forma, as outras leis de incentivo, só que os percentuais são um pouquinho diferentes. Então, eis aí os percentuais para que vocês tenham conhecimento do que uma pessoa jurídica pode destinar. Fazendo uma parte que a pessoa jurídica, somente as pessoas tributadas, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, que podem fazer essa destinação. E no caso das pessoas físicas, somente aquelas que declaram pelo formulário completo. Essa é uma exigência legal para que o contribuinte possa exercer desse direito de destinar o imposto de renda para essas atividades. Próxima.
Bom, não me estendi, agora eu vou passar a palavra à nossa querida Érica, que vai ministrar sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Seja bem-vinda, Érica, e qualquer coisa estou por aqui. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui para falar agora de Lei de Incentivo ao Esporte. Quem me conhece sabe, assim, eu sou uma das sócias da Arte em Curso, que é uma empresa de elaboração de projetos de lei de incentivo. E quem me conhece sabe o tanto que eu sou entusiasta das leis de incentivo e adoro conversar sobre isso e passar esse conhecimento que ao longo dos anos eu fui desvendando esses caminhos, né? Então, eu costumo dizer assim, todo mundo consegue elaborar e aprovar os seus projetos e entrar dentro das leis de incentivo, mas com a experiência que eu gosto muito de passar, a gente vai cortando alguns caminhos. E esse é o grande fundamento desse workshop, maravilhoso, inclusive, que a gente precisa desmistificar, porque quando você vai começar a entender ou tentar colocar o seu projeto na lei de incentivo, você encontra tanta informação pulverizada e você se sente perdido e muitas vezes acaba travando o seu processo. Então, vamos começar a falar sobre a lei de incentivo ao esporte. Dos principais pontos é entender quais são as legislações que está por trás, né, da lei de incentivo e que rege a lei de incentivo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então vamos falar sobre a legislação, as legislações, né? A lei nua e crua, né, a Lei 11.438, é a lei do esporte, onde ela tem todo o fundamento do que é a lei. Primeiro, assim, essa listagem, ela pode dar uma assustada, mas a nossa intenção aqui não é que você saiba todas essas leis para poder entrar dentro da lei de incentivo. Não é isso, é saber que elas existem, porque quando elas forem citadas em algum momento, a gente precisa ter essa lista em mente e saber aonde buscar essas informações. Então, a lei nua e crua, que é a própria lei do esporte, o decreto que regulamenta essa lei, né? Então, toda lei tem o seu decreto para poder ser regulamentado, trazer algumas regras, né? Como ele se estabelece. A portaria 120, ela dispõe sobre essa tramitação, avaliação, como que vai ser a admissibilidade, como que vai ser a aprovação dos projetos, quem tem prioridade, e, enfim. A lei Pelé, ela é uma lei também muito importante, a gente vai entender um pouquinho depois, quando a gente começar a falar sobre as manifestações, ela vai ser importante para alguns tipos de projeto, e a portaria 115, que regulamenta o procedimento de verificação de algumas entidades. A gente vai entender que ela está ligada também, a portaria 115, ligada à lei Pelé. Então, de forma bem rápida, essas são as legislações que a gente precisa ter em mente. Então, vamos começar primeiro falando sobre um projeto desportivo, né? Qual é o conceito desse projeto? O que eu preciso para poder apresentar um projeto para a Lei de Incentivo ao Esporte? Então, o projeto ele é um conjunto de ações organizadas, sistematizadas por uma entidade esportiva, uma entidade que realmente já trabalha com a área esportiva, e ele pode ser utilizado para implementação, prática, ensino, estudo, pesquisa e desenvolvimento do esporte. E tem que atender pelo menos uma das manifestações que são previstas naquele decreto que eu falei. Quais são essas manifestações? Na lei do esporte, existem 3 tipos de manifestação, e o seu projeto precisa se encaixar em pelo menos uma dessas manifestações. Então, sempre que a gente for pensar em um projeto, a gente já precisa pensar se ele é educacional, se ele se encaixa em projetos de participação, ou se ele é de rendimento. Essa parte vai ser extremamente importante para poder saber quais são os próximos passos. Então, vamos passar rapidamente em quais são cada uma dessas manifestações para vocês já poderem pensar no projeto de vocês, qual deles
se encaixaria. O projeto educacional é aquele que tem um fundamento socioeducativo, né? Então, ele vai trazer um projeto de forma a oferecer a inclusão, participação, cooperação, promoção da saúde e responsabilidade, através de aulas, por exemplo. Então, escolinha de futebol, escolinha de qualquer modalidade, né? De judô. Então, o público beneficiário, ele é voltado para crianças e adolescentes, alunos regularmente matriculados em instituição de ensino, tanto pública quanto privada. Para esse tipo de projeto, como o princípio dele é socioeducativo para inclusão, participação e tudo mais, o que a gente precisa evitar é a seletividade e a hipercompetitividade dos praticantes. É pensar que o que a gente quer, qual é o fundamento, o objetivo desse projeto, trazer esses princípios de forma que essa criança, esse adolescente, vai conseguir entender o esporte, mesmo que vá nascer essa pontinha do esporte como algo que pode ser de forma profissional, mas esse não é o fundamento, né? Então, o princípio do desenvolvimento esportivo, que pode contribuir para ampliar a potencialidade dessas crianças na prática do esporte de rendimento, que daí já é algo que você vai atrás de competições, de medalhas e tudo mais. Mas o grande fundamento dele é a promoção da saúde e inclusão dessas crianças. Então, ele tem a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral desse indivíduo, né? Então, dentro da formação do exercício, cidadania e prática de lazer. Então, quando eu penso em manifestação educacional, eu penso em escolinhas. Basicamente isso. Já o desporto de participação, o meu projeto, para ser encaixado em participação, ele tem que visar o lazer da população, né? Então, o grande fundamento dele e o princípio dele é promoção de saúde e lazer. Um dos grandes exemplos é a corrida de rua, né? Então, corrida de rua vai entrar dentro da manifestação de participação. Corrida de aventura, enfim, ralis, esse tipo de coisa. E a manifestação de rendimento. A manifestação de rendimento, ela já dentre essas manifestações, é um projeto um pouco mais encorpado, um pouco mais complexo, digamos assim. Então, ele é um projeto em que visa a participação de uma equipe ou de um atleta em competições de calendário oficial. Então, ele é praticado segundo as regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter um resultado. Então, é um projeto, por exemplo, para uma equipe treinar e conseguir participar das Olimpíadas, do Pan-Americano, ou qualquer tipo de evento que tenha um regulamento e participe do calendário oficial. Quem pode lançar eventos em calendário oficial? São confederações, federações. Então, sempre que eu for colocar um projeto que ele vai se encaixar na manifestação de rendimento, eu preciso ter em mãos o evento, qual a data do evento, o regulamento do evento, para saber se ele se encaixa dentro das regras nacionais e internacionais, e o calendário oficial, quando que ele está encaixando, quem realmente colocou esse evento dentro do calendário oficial, uma confederação, federação, Olimpíada, enfim, Paralimpíada e tudo mais. Então, visto isso, a gente já sabe que existem essas 3 manifestações e o meu projeto precisa necessariamente se encaixar em algumas delas. O próximo passo, então, é entender quem pode ser o proponente. E aí fica essa dúvida, né? Eu sou atleta, muitas pessoas chegam para a gente na Arte em Curso, perguntando se elas podem ser proponente, porque ela é atleta e ela quer participar de X evento. Na verdade, a pessoa física, ela não pode ser proponente. Proponente da lei do esporte sempre serão pessoas jurídicas de direito público ou privado sem fins lucrativos. Então, são instituições sem fins lucrativos, como associações, OSCs, ONGs, enfim.
Federações e confederações também podem participar como proponente, prefeituras e o governo do estado. Um dos requisitos é que essa instituição precisa ter a finalidade esportiva expressa no seu estatuto. Então, para você participar da modalidade a modalidade educacional e de participação, um dos únicos requisitos mais burocráticos, digamos assim, é que dentro do seu estatuto você precisa ter a modalidade esportiva expressa nele. Então, o meu projeto é uma escolinha de futebol. Dentro do meu estatuto, eu preciso ter a modalidade futebol escrita lá. Esse é o meu objetivo. Minha instituição trabalha com a modalidade futebol. E também ter mais de 1 ano de funcionamento de instituição, já atuante na área, porque eu vou precisar apresentar um portfólio, que é um documento que vai comprovar a minha capacidade técnica operativa naquela modalidade. Então, isso para manifestação educacional e de participação. Qual a diferença da modalidade de rendimento? O que mais eu preciso ter que é diferente dessas outras 2 manifestações? A modalidade de rendimento, ela não só precisa ter a modalidade esportiva a que o meu projeto vai se referir, expressa no meu estatuto, como o meu próprio estatuto vai precisar ter algumas regras, alguns detalhes para poder se enquadrar dentro de uma certificação. E aí é que entra lá a Lei Pelé e a outra portaria 115. Eu vou voltar nesse ponto depois, quando a gente for falar mais da parte de elaboração, porque para a modalidade de rendimento, antes de você ir para a elaboração em si, para você poder protocolar o seu projeto e aprová-lo, você precisa ter essa certificação. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, para ser proponente... Érica, Oi. É importante até fazer uma parte que essa palestra, como eu não falei no início, a ideia é justamente promover essa palestra vai ficar gravada, né, como nós já falamos, e que aquele cidadão que tem um projeto, né, e faz voluntariamente, pessoa física, enfim, ele, como você falou, tem que montar uma associação, tem que ter o objeto realmente de esporte. Então, assim, durante 6 meses nós vamos estar dando essa consultoria, ajudando esses proponentes a desenvolver esses projetos. Então, até o final dessa palestra, vocês vão ter algumas dicas que nós vamos passar, além do que já está sendo passada. Inclusive, já quero agradecer a participação, o Leandro, do Instituto SLC, está presente. Leandro, se você quiser falar algumas palavras para a gente dar continuidade, por favor. Eu acho que ele já saiu. Já? Ele Então, entrou, mas acho que caiu a conexão. Mas, para que, como o Renato falou, este evento é oferecido pela SLC Máquinas, através do Instituto SLC, que dentro das diretrizes de responsabilidade social deles, eles querem ajudar as instituições a se capacitar para que possam escrever projetos tanto na Lei de Incentivo à Cultura, que nós falamos no outro evento, quanto na Lei de Incentivo ao Esporte. Então, agradecemos a SLC Máquinas e ao Instituto SLC pela iniciativa. O Leandro, eu acho que caiu a conexão dele, mas tudo bem, podemos continuar. Ok. Érica, por favor. Ótimo, então vamos lá. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de certificação da instituição para a modalidade de rendimento, mas aí já fica, então, um pontinho aí para quem tem ideias de projetos de rendimento, tem esse passo anterior. Quais são os limites? Eu sou uma instituição sem fins lucrativos e quero propor projetos, né? Eu posso propor até 6 projetos por ano, e quais são os tipos de modalidade? Então, são todas as modalidades que são reconhecidas pelo Ministério, hoje, Secretaria do Esporte, dentre todas, né? Então, foi reconhecido como esporte o xadrez.
Então, o xadrez, ele pode ter um projeto incentivado dentro da lei do esporte. Os tetos, eles são por projeto, por tipo de manifestação. Então, projetos de rendimento podem chegar até 5 milhões por projeto. Projeto de participação pode chegar até 2 milhões e 500. O educacional, ele não tem um limite de projeto, ele tem que ter mais uma coerência, né? Então, quando você vai escrever o projeto, você vai ter que detalhar todo aquele projeto, é passível de glosas, né, de cortes da secretaria, se ele achar que aquilo ali não faz sentido para o projeto. Mas não existe um teto que você precisa ficar abaixo dele. Projetos de eventos, que contenham mais de uma etapa dentro do calendário anual, ele tem um limite de 5 milhões por etapa. E projetos de obras não tem um limite determinado também dentro desse fundamento, que ele precisa ter coerência. Quem pode patrocinar? Então, a gente viu ali nos limites que o Renato mostrou, que a lei de incentivo ao esporte para pessoa física, para uma pessoa física patrocinar, ela seria de 6% e para pessoa jurídica de 1%. Mas a lei 11.438, ela foi alterada pela lei 14.439, de agosto desse ano. Essa lei, ela prorroga a lei de incentivo ao esporte até 2027, então já está garantida a lei do esporte até 2027, e também aumenta esses limites de deduções para 7% do imposto devido para a pessoa física e 2% para a pessoa jurídica a valer do ano que vem. Então, esse é um textinho que traz lá, quem quiser e tiver interesse, dá uma olhadinha lá na lei, ela traz, esses são os pontos principais dessa alteração desse ano, de agosto desse ano. Então, eu vou falar de forma bem geral quais são as etapas do projeto, para depois a gente focar nessa etapa de elaboração, que é o tema do workshop, para a gente poder desmistificar esses passos. O projeto, ele vai passar por diversas etapas até a sua execução e final prestação de contas, né? Então, o primeiro ponto é você elaborar o projeto, conseguir protocolar ele dentro da secretaria. Esse protocolo, ele é feito todo de forma online, graças a Deus, hoje em dia, ele é feito todo de forma online. Hoje eu gosto muito de trabalhar com a lei do esporte, porque ela conseguiu se atualizar, mas até pouquíssimo tempo atrás, a lei do esporte, você tinha que protocolar o seu projeto de forma física. Você ia na secretaria, no antigo Ministério do Esporte, e levava seu projeto todo impresso e protocolava ele em mãos. Então, era muito complexo, porque você tinha que imprimir muitas folhas de papel, todo o orçamento era realmente muito trabalhoso, ou então enviar, se você não fosse aqui de Brasília, você tinha que enviar ele via correio, ou ter alguém que pudesse te representar aqui, e era tudo muito analógico. Hoje, a lei de incentivo ao esporte, ela se atualizou bastante, ela tem um protocolo online, uma plataforma onde eu vou mostrar a cara da plataforma também, para a gente poder ver como materializar ali, onde cada campo da proposta deve ser inserido, e aí você consegue protocolar ele todo de forma online. O protocolo da lei, ele encerra no dia 15 de setembro, reabre no dia 1º de fevereiro. Então, a gente agora está fora do tempo de protocolo, mas eu consigo utilizar a plataforma para poder escrever o meu projeto. E isso a gente costuma fazer muito na Arte em Curso. A gente pega esse tempo em que o protocolo está encerrado para deixar os projetos completamente prontos, para poder trabalhar ele de forma calma, dentro da plataforma, ela fica toda salva, e aí, quando dá o dia 1º de fevereiro, eu só aperto o botão e envio o meu projeto para a admissibilidade. Então, depois do protocolo, ele vai entrar nessa fase de admissibilidade, onde a secretaria, um parecerista da secretaria vai pegar o meu projeto, vai ler, vai entender se ele tem coerência, se ele está trazendo tudo de forma clara. Caso ele tenha alguma dúvida, ele vai te enviar uma diligência,
Essa diligência é a forma que a secretaria conversa com o proponente, então ela pode fazer questionamentos, pode pedir explicações, através das diligências que chegam por e-mail. Então, passou pela fase de admissibilidade. Deu tudo certo, o parecerista deu o aval para o seu projeto vai ser publicado no Diário Oficial. Depois da publicação do Diário Oficial, serão abertas contas na agência bancária que você vai determinar lá na hora da elaboração. Então, você não vai misturar as contas do projeto com as contas da sua instituição. São duas coisas separadas, o que vai ser importantíssimo na hora da prestação de contas. Então, nenhuma captação deve ir para a conta da instituição, ela vai cair na conta do projeto em específico. Então, você vai para a fase de captação de recursos, e aí, aqui é legal a gente pontuar que a captação de recursos, ela não precisa ser sempre 100%. Você pode conseguir captar de forma parcial e ir executando o seu projeto de forma parcial também. Então, você partiu para a captação, conseguiu 50% do valor do seu projeto, por exemplo, e você já quer começar o seu projeto, já quer iniciar a execução dele, então você vai solicitar essa análise técnica orçamentária para você poder iniciar o seu projeto mesmo com captação de 50%. Então, a secretaria vai analisar essa análise, vai analisar esse seu pedido, né, de adequação também. Se for 100%, ele também vai te pedir essa análise técnica orçamentária, e você, dando o aval, a secretaria te dando o aval, vocês vão assinar um termo de compromisso, e aí vai iniciar a sua execução. Começou a executar, vai ter um momento em que você vai precisar entregar uma prestação de contas de cumprimento do objeto de forma parcial. Então, no meio do projeto, você vai ter que fazer essa prestação de contas. É um formulário, não é complexo, ele é simples, mas para você provar para a secretaria que ele está sendo executado, que o objeto está sendo cumprido. Depois vem prestação de contas do objeto final e, por fim, a prestação de contas financeira final também. E aí você entrega o seu projeto e segue com seus próximos projetos. Então, para finalizar essa parte, depois a gente entrar mesmo com a mão na massa, né, aonde que eu busco essas informações, por onde começar e dar uma olhada na plataforma, eu vou mostrar aqui quais são as principais páginas, o que eu preciso ter já aberto no meu computador quando eu for iniciar a elaboração do meu projeto. Então, essa aqui é a página principal da Lei de Incentivo ao Esporte. É aqui onde você vai buscar todas as informações. Essa página eu também vou abrir para vocês visualizarem, onde tem modelos de documentos muito importantes e o manual de elaboração, que vai ser exatamente o nosso guia. Lá, finalmente, a Secretaria do Esporte conseguiu mastigar tudo para a gente e conseguiu em um documento atualizado, esse documento é desse ano, colocar exatamente o que o proponente precisa fazer e todas as informações sintetizadas. E, por fim, a plataforma de inscrição dos projetos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui agora essa primeira página. Vocês estão visualizando a página ou eu tenho que compartilhar ela de novo? Tá aparecendo sim, Érica. Ah, tá. Não, Érica, tu vai ter que compartilhar. A gente está vendo só a apresentação. Ah, não, tá. Tu vai ter que trocar a guia. Eu fico olhando ali, às vezes eu não sei o que está aparecendo aqui. Então, vamos lá. Essa é a página da Lei de Incentivo ao Esporte. E aí, aqui em cima, já tem tudo o que eu preciso para começar. A legislação, aquela listinha que eu passei para vocês. O selo, esse selo não é obrigatório. Então, você não precisa ter esse selo para iniciar a elaboração dos seus projetos. Isso aqui é um plus, tá? Algo que, se você quiser, dentro da sua instituição, ter um selo prata, um selo, enfim,
Você pode dar uma olhadinha aqui como conseguir o selo da Secretaria do Esporte, mas isso não é necessário, tá? Não é um pré-requisito. Os modelos e manuais, onde vão ter todos os modelos que a gente precisa também de documentos, eu vou mostrar para vocês, e o acesso ao sistema. Então, eu vou clicar aqui no modelos e manuais. Ah, tá. E aqui eu acho legal a gente também mostrar que aqui para baixo, você vai ter os projetos que estão em captação, notícias sobre a comissão técnica, transparência, as etapas do projeto e também tudo que a lei do esporte divulga. Então, a lei foi prorrogada até o ano de 2027, você consegue se atualizar de tudo que a secretaria está trazendo, né? Portal da transparência e tudo mais. Aqui embaixo, eu acho legal também, você já ter em mente que você consegue falar com a secretaria hoje, tá, até de forma mais fácil, mais rápido. A secretaria deixou alguns canais de atendimento bem estabelecidos. Então, tem o WhatsApp, a gente consegue também ver aqui quais são os e-mails que você, para você tirar algumas dúvidas, e eles são setorizados. Então, meu projeto está tramitando, está na admissibilidade, e eu quero falar com a secretaria. Então, você tem aqui também e-mails que você consegue acessar a secretaria, dependendo do seu tipo de dúvida, né? Eu mandei o meu projeto para análise técnica orçamentária, então eu vou tirar dúvidas com a secretaria aqui. Isso é algo também relativamente novo e que deixa a secretaria mais próxima da gente, mesmo se você realmente não for de Brasília. Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar nessa parte de modelos e manuais, que é onde a brincadeira vai começar. Entrei nessa página, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar o manual de lei de incentivo ao esporte. Ele vai me ajudar em absolutamente tudo, desde a hora de fazer meu cadastro no SLI, que é o Sistema de Lei de Incentivo do Esporte, até onde eu clico para vincular minha instituição ao proponente, ao dirigente, até todos os detalhes que você precisa tá nesse manual da Lei de Incentivo ao Esporte. Entrei aqui, baixei o manual, e mais para baixo vocês vão perceber que tem vários documentos, modelos de declarações. Eu vou precisar anexar tudo isso aqui no meu projeto? Não, são casos específicos. Mas saiba que tudo que você precisar existe um modelo. Então, muitas vezes eles falam lá, anexar a declaração sei lá, de enquadramento nas vedações. Nossa, como que eu vou fazer essa declaração? Então, você não precisa quebrar sua cabeça em como fazer a declaração, porque todos os modelos estão aqui, e aí você só vai adaptar para a sua instituição, para o seu projeto, assinar e colocar dentro do sistema. Então, isso aqui é a facilidade. Depois vocês passem um por um, né? Quando for realmente o caso do seu tipo de projeto, você vai saber, inclusive lá no manual, ele também vai te dizer qual é o tipo de projeto específico para cada modalidade de projeto. Então, vamos agora para o manual de lei de incentivo ao esporte, onde eu vou trazer esses detalhes. Quais são as dúvidas, as maiores dúvidas na hora de você elaborar o seu projeto. Esse manual, para mim, é o maior ganho de todos os tempos da lei do esporte. Claro, depois do protocolo online, né? Porque protocolar ele de forma física, em pleno, acho que até 2018. Em 2018, eu ainda protocolei projetos de forma física. A lei do esporte, ela copiou muita coisa da Lei Rouanet, né? Que a Lei Rouanet existe aí há quase 30 anos, e a Lei de Incentivo à Cultura, ela se modernizou muito nos últimos 10 anos, e o Ministério dos Esportes, na época, entrou nessa carona de modernização, copiou muitas coisas boas, e hoje,
posso dizer que o suporte, inclusive, da Secretaria lá de Esporte está melhor do que da Cultura. Então, realmente, esse manual é realmente uma bênção na vida dos proponentes, e como a gente tem falado nas nossas palestras, né, Érica, na verdade, não é complicado, é trabalhoso. Você precisa realmente ler, se debruçar, enfim, mas é isso que a gente está dando um spoiler do que deve ser feito, mas segue o baile. Exato, é bem o que a gente fala, dá trabalho e eu acho que ele assusta um pouco, né? Então, primeiro eu quero falar para vocês não se assustarem com o tamanho desse documento, eu não vou ler esse documento inteiro antes que vocês saiam correndo do workshop desesperados. Eu vou passar por principais pontos, porque de fato o manual ele detalha muita coisa, mas vocês vão perceber que o que a gente precisa dele mesmo para aprovar o nosso projeto não é exatamente tudo isso. Então, eu vou passar pelos pontos principais do manual e a gente vai desmistificando essa elaboração. Vocês vão ver aqui que o sumário ele é bastante grande, você consegue pesquisar, né, por tema. Ele vai te explicar o que eu falei já na apresentação ali, ele vai te explicar o fundamento da lei do esporte, né, quem pode ser proponente, o que é o projeto desportivo. Eu marquei algumas coisas aqui que são importantes da gente ter em mente. Uma delas é o período de apresentação do projeto, como eu falei ali atrás. Então, é do dia 1º de fevereiro até o dia 15 de setembro, mas isso não exclui a possibilidade de você já começar a trabalhar na elaboração do seu projeto. Inclusive, é uma dica que eu gosto de dar para os proponentes, é que essa é uma boa época para a gente elaborar o projeto, deixar ele pronto na plataforma, porque no dia 1º de fevereiro você só clica, envia o seu projeto, e o seu projeto vai estar ali numa das primeirinhos da fila para poder ser avaliado. Então, o que a gente percebe é que esses projetos acabam tendo uma tramitação até relativamente rápida, porque o funil já passou, né? Aquele boom de projetos que acontece no dia 15 de setembro, já foram avaliados nesse tempo em que a secretaria ficou parada, e dia 1º de fevereiro a demanda dele está menor. Se você tiver seu projeto já pronto na plataforma, é realmente o melhor dos mundos. Seu projeto é aprovado de forma rápida e você parte para a captação em uma época muito boa. Falei já sobre os limites, né? O prazo da diligência, ele é de 30 dias improrrogáveis, tá? Então, é interessante você também ficar de olho no seu projeto. Eu enviei o meu projeto, esqueci ele. Seu projeto pode ser arquivado porque a secretaria te enviou um questionamento e você não cumpriu o prazo da diligência. Então, protocolou o projeto, você tem que ter pelo menos um calendário ali de tempos em tempos para entrar no seu sistema. Aqui na Arte em Curso a gente faz 2 vezes por semana, mas porque a gente acompanha bem de perto todos os nossos proponentes. Você pode fazer 1 vez por semana, dar uma olhada no seu projeto e ver se ele tem alguma diligência a ser respondida, se o status mudou ou alguma coisa do tipo. Lembra que eu falei que você tem que assinar um termo de compromisso para poder começar a executar o seu projeto. E aí, um questionamento que as pessoas trazem muito para a Arte em Curso é se eu posso adaptar o meu projeto. E eu acho essa informação muito importante, até para a fase de elaboração. Por quê? Quando eu vou elaborar o meu projeto, e muitos proponentes falam para a gente isso, é que eu não sei, eu não tenho certeza como vai ser. Ah, mas essa informação ela é muito precisa. E aí o que eu digo é assim, na hora da elaboração eu preciso pensar que eu vou estruturar o meu projeto de forma concisa, colocando os detalhes, mas se caso lá na frente eu vou prever, né? Eu vou prever que vai acontecer dessa forma, mas caso lá na frente, na hora da minha execução, na hora que eu for colocar a mão na massa, alguma coisa mudar, não tem problema. E o manual vai me trazer essa informação. Depois que eu assinar o termo de compromisso,
Eu posso mudar a vigência do meu projeto, por exemplo? Sim, você pode alterar o prazo de execução do seu projeto. Então, não tem problema. Depois que assinar o termo de compromisso, que é aquela parte lá, depois de captado e tudo mais, quando for começar a execução. Durante a execução, eu posso ajustar o meu projeto? Sim, você pode ajustar o seu projeto. Você vai solicitar uma readequação, remanejamento de recurso, mudança de pessoal, coisas do tipo. Então, isso vai ser avaliado pela secretaria e pode ganhar o seu deferimento. Então, essa é uma das informações importantes, principalmente na hora de elaborar o seu projeto, porque você vai ficar na dúvida, né? Então, a gente passou por todas essas fases para vocês entenderem aonde que a gente vai focar. É no protocolo, mas entender que tudo isso aqui vai acontecer também no seu projeto. O manual vai, então, trazer agora, o próximo passo é o sistema. Depois eu vou mostrar a visualização dele de forma rápida também para vocês, porque é muita coisa. Se a gente for passar cada detalhezinho daqui, realmente vai estender muito o nosso horário, e o nosso fundamento é realmente desmistificar isso, é vocês não terem medo desse manual, ou do tamanho desse manual, e sim saberem procurar, e que existe essa informação dentro do manual. Então, começou a elaboração do seu projeto, já abre o manual, Ctrl F, e vai buscando suas dúvidas, que com certeza vão ser esclarecidas aqui. Então, ele vai trazer desde o cadastro do usuário, tá vendo? Clique aqui para acessar a plataforma, faça assim, faça assado. Então, esse manual, eu realmente fiquei muito impressionada com ele, porque ele traz tudo de forma muito detalhada. Então, você vai fazer isso para recuperar a senha, pronto, você já está cadastrado como proponente. Depois eu tenho que solicitar, se estiver indo muito rápido porque eu estou passando e às vezes fica muito rápido na apresentação, aí vocês me falam, tá? E aí depois ele vai trazer como cadastrar o proponente. Então, clica aqui, olha só como é detalhado. Até coloque o telefone, clique em incluir. Então, realmente, solicitar o vínculo, né? Então, eu cadastrei a minha pessoa jurídica, a minha pessoa física, eu vou colocar quem é a pessoa jurídica, né? O CNPJ da entidade, e por assim por diante. Gerenciar o responsável. Então, todas essas etapas são pré-elaboração do projeto. Agora eu vou começar a cadastrar o projeto de fato. Então, eu vou definir o nome do meu projeto e vou começar. Objeto do projeto. Essa é a primeira parte que eu chamo a atenção. Muita gente confunde o objeto com o objetivo. E aí ele traz, inclusive, essa atenção aqui. O objeto do meu projeto é de forma nua e crua o que é que eu estou propondo. São realizações de aulas de vôlei, escolinha de futebol, realização de uma corrida de rua. O objetivo do meu projeto é o porquê, como que eu vou atingir isso, né? O porquê de eu estar propondo esse objeto. Então, realização de aulas de vôlei, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças em vulnerabilidade social. Então, eu vou trazer o objetivo em cima do meu objeto. O objeto ele tem que ser de forma mais clara o que é exatamente que eu estou propondo no meu projeto. E aí a gente vai para as próximas fases. Vou enquadrar o meu projeto dentro da minha manifestação, como eu expliquei lá atrás. Minha manifestação é educacional, de participação ou de rendimento. Coloquei meu tipo de modalidade, e aí aqui você tem que prestar bastante atenção, porque ele tem que, de forma assertiva, estar dentro da manifestação adequada. Fiquei com dúvida, você consegue buscar aqui o que cada um tem de peculiaridade. Então, é imprescindível o correto enquadramento dessas manifestações. Aqui algumas coisas que eu já falei. Projetos de obra também. Então, você vai colocar lá dentro da sua destinação. Projetos de obra, tem projetos de eventos também. Ele vai trazer aqui exatamente como você vai cadastrar o seu projeto de evento. Um pouquinho mais para baixo,
a gente vai falar sobre a destinação para projetos de atividade regular também. Você vai cadastrar o local de execução do seu projeto, e aí esse local também causa muitas dúvidas, porque se vocês forem perceber, o projeto, ele precisa ter informações precisas. Aqui é para um projeto de obra, né, esse exemplo, mas os projetos educacionais, você também tem que dizer qual vai ser a sede, e muitas vezes você não tem de forma tão precisa, né, ou eu penso que pode ser nesse lugar, mas talvez seja em outro lugar, em outro núcleo. Então, você vai tentar formatar o seu projeto como se ele realmente fosse acontecer agora e colocar as informações mais precisas que você puder, sabendo que você pode fazer ajustes lá na frente. Então, local de execução do seu evento também, ele vai te explicar tudo certinho. Para projeto de atividade regular, vai falar como você precisa cadastrar o seu público beneficiário. Então, você vai colocar, são crianças, adolescentes, adultos, a faixa etária, a quantidade. No estudo, você vai colocar no campo específico lá dentro. Tramitação prioritária. Vai ter um campo para você poder preencher isso lá. E o que é isso exatamente? Você tem que informar lá nesse campo, tramitação prioritária, se você tem algum desses requisitos para que o seu projeto esteja na fila de admissibilidade dentro dessa prioridade. E quais são as prioridades? Quem tem contrato de patrocínio, quem tem a realização de evento em calendário oficial também ganha prioridade, projetos de continuidade também tem prioridade, município de alta ou muito alta vulnerabilidade também tem prioridade. E aí, desporto educacional e paradesportivo também tem essa prioridade. E aí, a atenção é que se você marcar que o seu projeto tem alguma dessas pontos de prioridade, lá nos anexos você vai ter que colocar algum documento que comprove esse seu ponto de prioridade. Então, para você poder conseguir concorrer a essa tramitação prioritária. Lá para o final desse documento do manual, você vai ver, inclusive, se você colocar no Ctrl F ali, tramitação prioritária, você vai ver que existem pontuações. E você vai ver qual é a pontuação para cada tipo de ponto. Então, eu tenho um contrato de patrocínio, né? Então, eu fui lá na empresa, eu já falei que a ideia do projeto é essa, que ela está na admissibilidade, e eles fizeram um contrato de patrocínio comigo. Então, eu tenho um ponto na tramitação prioritária. Meu projeto participa ele é de um município de muito alta vulnerabilidade. Então, eu ganho, sei lá, 2 pontos. Então, você pode dar uma olhada também se o seu projeto ele tem pontuação boa para ter uma tramitação prioritária. Eu marquei essa parte aqui das informações bancárias porque é uma dúvida que chega bastante para a gente. Você tem que informar uma agência da sua preferência. E você não precisa ter conta nessa agência, porque quando o seu projeto for aprovado, a secretaria vai abrir, aqui ele diz, né, o Ministério da Cidadania, a qual a Secretaria do Esporte tá dentro, né, ela está dentro do guarda-chuva do Ministério da Cidadania, ele vai abrir uma conta para que o seu projeto tenha o recurso, o aporte da captação. Então, não precisa ser a mesma agência que a sua instituição tem conta bancária. Ela pode ser a sua agência mais próxima, ou a que você tem mais facilidade de ir de forma física. Então, aqui você vai colocar qual é a agência que você quer que a secretaria abra a conta do projeto. E o Banco Oficial do Brasil, né? Isso, o Banco do Brasil, ele abre no Banco do Brasil. Aí, eu vou entrar na parte de objetivos, né? Então, no objetivo, você vai explicar o porquê você deseja realizar esse projeto. Então, como eu falei, não confundir objetivo com objeto, e ele te traz um exemplo aqui. Então, o meu projeto é aulas de futebol.
Então, eu pretendo atender crianças e adolescentes de 10 a 15 anos na escola do município, promover a saúde e bem-estar da comunidade pelo projeto desportivo ou paradesportivo, pela corrida de rua ou algo desse tipo. Então, isso aqui é bem importante porque a gente vê muito acontecendo. Metodologia. Eu acho que essa parte aqui é a que às vezes assusta muito, porque se vocês forem perceber, a lista é grande, tá vendo? Descreva o detalhe do método, a manifestação é formada, então eu vou passar bem rapidinho essa lista, olha o tamanho dela. Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente é que vocês vão utilizar essa lista toda aqui de metodologia como inspiração, tá? Eu não preciso escrever todas esses pontos da metodologia, mas eu preciso conseguir escrever na minha metodologia o máximo possível, né? Detalhar para o parecerista o máximo possível de como vai ser, como vai acontecer o meu projeto. Então, não fique receoso se alguma dessas informações você pular, você não souber, ou realmente não fizer muito sentido para o seu projeto, ou mesmo fizer sentido para o seu projeto, mas você ainda não tem essa informação e não consegue prevê-la. Então, o que você vai tentar colocar aqui é a metodologia o quão mais detalhada, mas de forma simples de entendimento para o parecerista. E aí, eu vou falar de novo, igual eu falei para a Lei Rouanet, assim, o que eu sempre penso, e a gente sempre passa aqui, os nossos especialistas da arte em curso, é que a gente quer que o parecerista tenha prazer de ler o nosso projeto, que ele não fique tentando entender a bagunça do texto, né? Então, ele precisa bater o olho no seu projeto, entender de que forma ele vai acontecer, e detalhes importantes, muito mais do que eu tentar preencher cada item desse com informações e confundir meu parecerista mais do que facilitar o entendimento dele, você acaba pecando pelo excesso. Então, tentar escrever o seu texto de forma mais concisa. Então, vocês vão ver essa inspiração, digamos assim, de tudo que você precisa colocar aqui na sua metodologia. E aí, para cada tipo de projeto, vai ter um ponto também aqui. Se o seu projeto não faz sentido dentro do que tem escrito aqui, você apenas pula. Justificativa. O que eu preciso colocar na justificativa? Então, o que motivou a realização desse projeto, né? O que é que meu projeto vai trazer para mudar a realidade daqueles problemas, daquelas crianças? Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Qual é a oportunidade que eu estou querendo gerar para aquela situação problema, como eles dizem, enfim. Então, é uma parte um pouco mais filosófica do seu projeto. Você vai defender ele de forma mais filosófica, digamos assim. E aí ele vai te dar essa inspiração para que você escreva a sua justificativa em cima desses pontos. Vai ter, então, a próxima parte, meta qualitativa e metas quantitativas. O que é exatamente isso? A sua meta qualitativa, ela não é uma meta numérica, mas você vai precisar mostrar, ter uma forma de você mensurar essa sua meta. Então, ela tem que ser apoiada em indicadores, tá? E aí eles falam, pode ser indicadores numéricos, percentuais ou situacionais. E como é isso? Vem um exemplozinho aqui embaixo para a gente entender exatamente como é. E aí ele diz, no mínimo 2 metas, no máximo 5 metas. Então, a minha meta qualitativa é, por exemplo, melhorar as condições de saúde dos beneficiários. Como que eu vou fazer isso? Através do índice de glicemia e pressão arterial dos beneficiários no início do projeto. Qual vai ser o meu método de verificação? Como que eu vou verificar isso? Não basta só eu falar que eu vou fazer isso, mas ele quer saber como que você vai fazer isso. Então, exame médico no início e no final do projeto. Isso vai ser muito importante na hora de você construir e entregar a sua prestação de contas do objeto. Então, tanto a parcial quanto a final. Você vai pegar as suas metas e vai mostrar para a secretaria também que você está no caminho de atingir suas metas ou
já atingindo as suas metas. Então, eu quero reduzir a evasão escolar, melhorar o aproveitamento. Como que eu vou fazer isso? O meu indicador vai ser acompanhar o desempenho escolar dos participantes. De que forma? Como vai ser meu instrumento de verificação? Elaborar fichas e relatórios, enfim, que atestem a assiduidade e o aproveitamento. Então, isso é uma meta qualitativa. E o que é a meta quantitativa? A meta quantitativa, aí sim, ela precisa ser numérica e mensurável por meio de indicadores numéricos. Parece complexo, mas eu vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem de forma mais concisa. A minha meta é aumentar em 30% a frequência escolar das crianças que estão inscritas no meu projeto. Então, o meu indicador vai ser o percentual médio de falta das crianças inscritas no início do meu projeto. Como que eu vou fazer isso? Consultas semanais, a caderneta de frequência escolar das minhas crianças. E com isso, eu consigo entregar uma forma numérica, uma meta numérica para entregar para a secretaria. Então, eu bolei uma meta, começou a execução do meu projeto, eu já tenho que ter em mente o que eu preciso entregar. Então, eu costumo falar para as pessoas que vão iniciar os projetos, que na execução, você precisa ter um checklist inicial. Pegar o que você prometeu no projeto, fazer o seu checklist e trabalhar em cima daquele checklist, porque a sua prestação de contas vai ser pautada em cima desse checklist. Então, não adianta eu querer chegar no final da minha prestação de contas e gerar esses dados. Esses dados precisam ser colhidos ao longo do projeto. Então, essa é uma atenção que você tem que ter especial na hora da execução do seu projeto. Essa é uma dica de ouro. É uma dica de ouro, essa é uma dica de ouro. O orçamento. Lá na plataforma, essa é a parte que eu gostaria mais de mostrar mesmo, porque eu acho que é a parte que mais gera dúvidas. O resto é só você clicar e escrever o texto conforme eles dão os exemplos aqui e bolando o seu projeto. A parte de orçamento, ela pode ser um pouco mais não intuitiva, digamos assim. E vocês vão ver aqui no manual que pode parecer um pouco complexo, mas a gente vai desmistificar isso. O orçamento, antigamente, lá na parte analógica, o orçamento do projeto, ele era feito com 3 orçamentos para cada item do seu projeto. Então, absolutamente todos os itens do seu projeto, você precisava ter 3 orçamentos. Isso era um complicador muito grande para a lei de incentivo ao esporte. Como o Renato diz, ainda bem que a lei do esporte teve uma inspiração na Lei Rouanet, porque dentro da plataforma da Lei Rouanet, isso já é uma outra história. Eles têm números de referência para itens já cadastrados dentro do sistema. Então, hoje, a lei do esporte, ela também funciona com itens de referência para muitos serviços e produtos dentro da planilha orçamentária. Só que vocês vão perceber lá na hora de cadastrar os seus projetos que alguns itens não existem. Então, na hora de cadastrar cada item do seu orçamento, você vai poder escolher se você quer utilizar o item de referência deles ou se você quer utilizar um orçamento próprio. Caso você utilize o item de referência e encontre esse item lá, você vai poder colocar lá certinho, só colocar os números direitinho, como eu vou mostrar depois, e incluir o item. Se você for usar um orçamento próprio, você vai ter que buscar 3 orçamentos e anexar nesse item, tá? Os orçamentos, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu preciso de uma bola que tenha tais especificações. Eu posso ir na internet, eu não vou precisar ir numa loja, solicitar orçamento, não exatamente isso, para alguns itens. Então, por exemplo, uma bola, que é um material simples de você encontrar na internet. Você vai na internet, você vai buscar exatamente aquela bola que você precisa e vai buscar em 3 sites diferentes essa mesma bola. Você vai tirar um print desse site com o valor dessa bola e fazer um documento em um Word
um documento e gerar um PDF dele dizendo que a bola custa mais ou menos aquele valor. Então, tem lá de 100, 150, 170. Aí você vai pedir o de menor orçamento, sempre pensando no princípio da economicidade. Então, você vai botar que a sua bola vai custar R$100 e vai anexar o seu orçamento. Então, como que você vai cadastrar? Quais são as etapas do orçamento que existem lá dentro? Você vai dividir o seu orçamento em atividade fim, atividade meio e elaboração e captação. O que cada um está previsto? A primeira etapa orçamentária, você vai cadastrar a sua atividade fim. E o que é isso exatamente? Você vai descrever as ações que são ligadas diretamente aos objetivos e à execução do seu projeto. E isso aí o que está incluso? Está incluso o seu material de consumo, está incluso os profissionais, por exemplo, em uma escolinha, os profissionais que vão dar as aulas, então o pagamento deles, está incluso o local em que vai acontecer o seu projeto, algumas pessoas de gestão que estão diretamente ligadas ao projeto. Todas essas serão dentro de atividade fim, uniforme, tudo que é preciso para atingir o objetivo desse meu projeto. Ele traz essa atenção e eu gosto muito de falar sobre isso porque é uma dúvida recorrente. Então, a Bolsa Auxílio, ela pode ser solicitada para projetos de rendimento ou de rendimento/formação, que tem como finalidade suportar despesas do atleta, que são de treinamento e participação das competições esportivas. Então, é um projeto de rendimento, esse atleta, ele pode receber por vias do projeto, tá? Então, ele tem um limite de até R$10.000 mensais, e aqui ele vai dizer o que exatamente essa pessoa pode custear com esses R$10.000. Taxa de inscrição, competição, treino e tudo mais. Essa Bolsa Auxílio, ela pode você pode destinar uma Bolsa Auxílio, mas pode também ter esse item separado, por exemplo, um fisioterapeuta em paralelo. O que você não pode é custear o fisioterapeuta pelo projeto e pagar um fisioterapeuta com a Bolsa Auxílio, porque ele estaria em duplicação. E é isso que ele chama a atenção aqui. Aí, essa parte de quero utilizar o valor de referência, ele vai dizer exatamente como você vai ter que fazer lá na plataforma, mas eu quero mostrar na prática, porque fica muito cansativo só ficar lendo e você não visualiza muito bem. Então, quero anexar o meu próprio orçamento, como eu falei, você pode usar o item de referência que tem lá, ou você pode usar o seu próprio orçamento. E receitas previstas também. Então, isso aqui vale a leitura de vocês. Eu vou passar de forma rápida, tá? Porque isso aí vai para cada caso, mas o geral foi isso que eu falei. E aí você vai partir para a etapa orçamentária número 2, atividade meio. O que é a atividade meio? Você vai descrever as despesas administrativas relacionadas ao projeto, que são necessárias para a execução, mas não são relacionadas diretamente com quem vai ser beneficiado pelo seu projeto. Então, o que eu posso colocar aqui de fato? Você vai colocar, por exemplo, se o seu projeto é uma escola, é uma escolinha, um projeto educacional, você vai contratar um profissional pela CLT, por exemplo, seu projeto é de 12 meses ou 24 meses, e você vai contratar ele pela CLT, você vai poder colocar os impostos aqui dentro da atividade meio. Então, tudo que é de despesa administrativa, você vai poder colocar aqui dentro da atividade meio. Você vai perceber aqui que a atividade meio, ela tem um teto. Você não pode colocar mais do que 15% da etapa de atividade fim. Então, você cadastrou sua atividade meio, você cadastrou sua atividade fim, tudo que você vai precisar para executar o seu projeto, e depois você vai cadastrar sua atividade meio, tem que prestar atenção se ela está excedendo 15% dessa etapa. A próxima etapa
é a etapa de cadastrou a atividade fim. Atividade meio, você vai partir para a etapa orçamentária de elaboração e captação de recursos. Então, a secretaria permite que você remunere tanto o serviço de elaboração, quanto também serviço de captação de recursos. E ele vai ter também uma porcentagem. Para esse valor, lá na sua planilha, você vai poder clicar em calcular, e ele vai colocar o valor, o percentual desse valor vai ser calculado de forma automática lá na sua planilha. Essa porcentagem, ela precisa ser até 10% para um projeto educacional, né? E aí é 10%, não é 10% do valor total do seu projeto, porque isso vai estar contando a parte de elaboração e captação. É 10% do somatório de atividade fim e atividade meio. 7% para projetos de participação e 5% para projetos de rendimento. Com um detalhe que, se o seu projeto for integralmente executado na região norte, nordeste ou centro-oeste, essa porcentagem, ela pode subir para 15% desse somatório, né, de atividade fim e atividade meio, com a atenção de que ele nunca vai poder exceder R$100 mil, tem esse limite, né, então é 15%, mas até R$100 mil. O último ponto aqui são os anexos. É uma dúvida muito grande também. Quais são os documentos que, de fato, eu preciso para começar, para eu protocolar o meu projeto? Então, como eu falei ali, para projetos de rendimento, você vai ter um número de documentos um pouco maior do que projetos educacionais ou de participação. Porque o projeto de rendimento, ele é um pouco mais criterioso, digamos assim. Você vai ter que ter grade horária das atividades para os projetos educacionais, né, também. Mas o projeto de rendimento, você vai precisar provar a sua capacidade técnica operativa, não só pela execução, pelo portfólio do seu projeto, mas também pelas cláusulas que aquela comprovação, a certificação da sua entidade vai exigir. Então, eu vou mostrar já para vocês o que é essa certificação. É um documento, uma fase anterior ao protocolo do seu projeto. Então, quais são os anexos obrigatórios? Para projetos esportivos, eu vou ter que ter a comprovação de capacidade técnica operativa, e aí muita gente me pergunta, o que é isso exatamente? Eu tenho meu Instagram, ele vale? O que vale exatamente? Ele vai descrever ali embaixo o que vale exatamente para você montar esse seu portfólio da instituição. Essas declarações foi aquilo que eu mostrei lá no site deles, porque você vai tirar todos os modelos dessas declarações de lá daquele site. Então, você vai buscar lá, declaração de inexistência de sobreposição de recursos financeiros. Aí você vai lá, baixa essa declaração, vai estar exatamente com essa nomenclatura. Você baixa essa declaração lá, coloca os dados da sua instituição e o presidente ou o dirigente vai assinar. Declaração de não enquadramento nas vedações. Então, você vai tirar tudo daquela parte do site e assinar. Projetos de obra. Bom, aí eles vão ter, claro, outros tipos de anexos obrigatórios e bem mais encorpados, né? Então, eu vou precisar de uma comprovação de propriedade do imóvel, um cronograma mais encorpado, físico-financeiro, para projetos que são de obra de centros esportivos. O que é a comprovação técnica operativa? Você vai ter que mostrar que a sua entidade tem aptidão em executar o seu tipo de projeto. E aí, a gente tem que se atentar que a modalidade que eu estou solicitando aquele projeto, ela precisa
ser a modalidade em que eu vou comprovar essa minha aptidão. Eu já preciso trabalhar com essa modalidade. Não adianta a minha instituição ser nova nessa modalidade, e eu tentar um projeto incentivado para ela. Então, eu estou falando de uma associação que trabalha com futebol, com basquete e vôlei. E eu vou tentar um projeto, porque agora eu quero começar a trabalhar com natação. Então, não adianta só eu ter expresso no meu estatuto que eu trabalho com essas modalidades, inclusive natação, se eu não tiver como comprovar a minha aptidão em executar um projeto de natação, através dessa capacidade técnico-operativa. Então, quais são os documentos que eu consigo comprovar essa capacidade técnico-operativa? Relatórios de eventos que eu já realizei, sempre com logomarca, com ID visual da entidade, apresentação de capacidade instalada do pessoal técnico-operativo, então você pode ter currículo, declaração de ciência, fotos que tenham a logomarca, reportagens em sites, né, publicação também em sites, o site da própria entidade, termos de parceria, tudo isso você vai juntar em um documento, em uma apresentação, sempre destacando o nome da sua instituição, lembrando daquele princípio. Eu preciso facilitar a visualização do meu parecerista, porque eu quero que o meu parecerista me ame, que ele ame meu projeto, que ele consiga avaliar o meu projeto de forma muito rápida, né? Ele vai bater o olho no meu portfólio da instituição e ele vai entender exatamente onde o nome da minha instituição aparece na matéria. Porque imagina que você é um parecerista e você tem vários projetos para avaliar. E aí você pega um portfólio bagunçado com um monte de reportagem, você precisa ler aquela reportagem inteira. Não, você vai querer destacar o nome da sua entidade, isso é extremamente importante. Inclusive, na Lei Rouanet, eles pedem isso em diligências. Se você não destacou o nome da sua instituição, seu nome como pessoa física e tal, no seu portfólio, eles reclamam do seu portfólio e eles podem, inclusive, recusar o seu portfólio. Isso aqui também é muito importante para as pessoas que estão começando. Érica, eu não tenho ainda 1 ano de funcionamento, eu não tenho ainda esse portfólio todo. Mas você, então, tem que caminhar de forma consciente para você conseguir esse portfólio. Então, nunca deixe uma oportunidade passar. Você participou de algum evento, exija que seu nome esteja no release, que peça para que essa divulgação aconteça e que chegue até você, porque isso vai ser muito importante na construção do seu portfólio, na construção da sua capacidade técnico-operativa. E, uma vez que você tem o seu portfólio, não esqueça dele, né? Esteja sempre atualizando, porque a secretaria ela também pode questionar um portfólio desatualizado. Você já trabalhou com isso há 2 anos atrás, mas você ainda trabalha com isso? Você ainda trabalha com essa modalidade? Então, isso também é um ponto importante. E aqui você vai ter os modelos de declaração, como eu falei. Então, você vai clicar aqui, se você for ver, esse manual, ele é totalmente o caminho das pedras, digamos assim. Ele tem todos os atalhos. Você vai clicar aqui e você vai encontrar todos aqueles modelos que eu mostrei inicialmente. E aí, finalmente, você finaliza, envia o seu projeto. Finalizou, pronto, o seu projeto ele foi enviado para essa fase de admissibilidade. E aí vai começar essa outra fase, que são as das diligências. Antes de eu ir exatamente para a plataforma, para a gente dar uma olhada em alguns detalhes, já está acabando, inclusive, eu só queria trazer aquele outro, aquela etapa anterior para quem está por aí e está se questionando como começar um projeto de rendimento, porque eu falei sobre a certificação da entidade. Então, eu vou colocar aqui meu Ctrl F e vou procurar certificação. E você vai achar aqui, certificação 18 e 18A. O que é isso exatamente? Então, aqui nessa parte da certificação, ele vai dizer que aqui no ato, né, que é o
que é a parte que você solicita o ajuste técnico orçamentário, na hora de executar o seu projeto, os projetos que são de rendimento, ele já tem que ter obrigatoriamente a certificação da entidade. Então, na hora de você protocolar o seu projeto, de você elaborar o seu projeto, se é um projeto de rendimento, você já precisa ter entrado com a sua certificação 18 e 18A. E eu vou ler esse textinho aqui para vocês entenderem o que é exatamente. Então, esse documento, ele comprova o cumprimento dos artigos 18 e 18A da Lei 9.615, que é a Lei Pelé. Ela é conhecida como Lei Pelé, com a validade prevista de 1 ano. Quando você solicita, você tem essa certificação por 1 ano, você tem que ir renovando ela a cada ano. Essa certificação, ela permite que sejam beneficiadas entidades que tiveram viabilidade e autonomia financeira, transparência ativa, gestão democrática e participação de atletas, entre outros requisitos. Então, ele vai te dizer aqui exatamente o que o seu, o que a sua entidade precisa ter lá no... Gente, me fugiu a palavra, o nome do documento das associações? Acho que o Renato pode me ajudar. Eu acabei de falar esse documento. Estatuto? Gente, estatuto. Fugiu completamente a palavra. Então, o que o seu estatuto precisa prever para passar na certificação da entidade? Então, você precisa ter uma gestão financeira, pessoas à parte, né? Então, para você fazer uma associação, por exemplo, você precisa ter o presidente, o secretário e o tesoureiro, por exemplo. Agora, para você conseguir uma certificação de entidade para prever um projeto de rendimento, não basta isso, você precisa ter uma gestão financeira com pessoas só para fazer a gestão financeira e também observar o que a gestão da sua entidade está fazendo, próprio, tá? Então, se a sua entidade ela ainda não tem uma gestão financeira, alguém que vá ter esse olhar que não está dentro da própria diretoria, você ainda não pode pedir a sua certificação da entidade. Gestão democrática, então a sua entidade ela também tem que ter uma gestão que dure 4 anos e que seja alternada, né? Então, por votação e tudo mais. Essa certificação, ela é um caso à parte, né? Ela tem regrinhas à parte. Eu não vou entrar aqui agora porque não é muito o foco exatamente, mas vocês podem clicar aqui e ver se a sua entidade, ela já tem dentro do estatuto tudo que ela precisa para ser certificada no artigo 18 e 18A. Então, pronto, já tem a certificação, já tem o meu projeto aprovado, está tudo certo, vamos começar o projeto. Essa parte final do manual, eu não vou passar com vocês, porque ela vai falar mais da parte pós-termo de compromisso, que é quando eu vou assinar para poder executar o meu projeto, se eu quiser readequar ele, mas é bom que vocês saibam que exista, né, que existe. Então, estou com dúvida na hora de execução do meu projeto. O que eu faço? Vocês vão lá no manual e podem buscar, dar um Ctrl F e buscar. Antes da gente ir ali para a plataforma, quero saber se está todo mundo vivo, todo mundo acompanhando. Está muito rápido, é muito denso mesmo, né? Olhar documento é sempre muito denso. Tá Ô, muito Érica, legal. posso fazer uma pergunta referente à captação, à elaboração e captação ali? Pode sim, Paulo. Ali na lei, ali eu estava olhando, ela disse que não pode remunerar servidor público da ativa, né? Em nenhuma forma. Esse servidor público, ele é da esfera federal ou abrange estados e municípios também? Por exemplo, eu sou professor, efetivo no município aqui de Ilhotas, Santa Catarina, né? E, no caso, se eu prestar esse serviço de elaboração e captação, eu posso estar recebendo esse recurso?
Pois é, isso também acontece, é uma dúvida, uma abertura de legislação ali, né, é meio ambígua até essa interpretação, também na lei de incentivo à cultura, porque existe essa vedação do servidor. Nas leis de incentivo estaduais, a legislação ela já traz de forma mais clara que os servidores que estão ligados à cultura, no caso da cultura, é que não podem prever projetos ou receber por vias do projeto, para a gente poder evitar com que servidores da secretaria estejam envolvidos enfim, na execução e tenha essa mistura, né? Só que já no âmbito federal isso não fica muito claro para a Lei Rouanet, por exemplo, e para a Lei de Incentivo ao Esporte também. Então, os servidores da esfera municipal, o que tem lá na secretaria, né? Ele fala que os servidores não podem, com exceção de legislações específicas. E aí entra a legislação específica do seu cargo e de onde você é servidor. Então, eu não vou conseguir te dar uma certeza completa, bater um martelo e falar, não, você que é servidor da educação, da prefeitura, não pode receber, porque você pode estar dentro dessa exceção. Então, como que a gente vai ter essa certeza de saber que eu não estou infringindo alguma coisa e que você, sabe, pego na prestação de contas sem nem saber, né? Eu sempre falo para as pessoas pedirem respaldo da secretaria. Então, eu vou enviar lá de forma oficial para algum canal da secretaria explicar a minha situação. Olha, eu sou servidor da esfera municipal, da prefeitura, e quero pleitear um projeto assim, assado, eu quero saber se eu posso participar da planilha orçamentária, visando essa exceção dentro da minha legislação. Tentar, inclusive, dar a sua tendenciada, porque você poderia ter essa exceção dentro do seu cargo. E esperar a resposta dele. Veio a resposta da secretaria por escrito, é importante que seja por escrito, você já tem mais segurança de exercer aquele papel sem estar infringindo nenhuma legislação, lá na frente, na prestação de contas. Isso porque a legislação, ela é um pouco ambígua. Perfeita a resposta, Érica, e o meu entendimento como advogado é que não poderia, mas a minha sugestão é que fosse feito da mesma forma, né, essa solicitação, para que você tenha uma chancela, uma resposta oficial. E a dica que eu digo mais, além dessa resposta, quando chegar essa resposta, você printa, salva, porque às vezes pode acontecer, como eu já vi acontecer, respostas do sistema desaparecerem do sistema, e aí na hora da prestação você fica sem pai nem mãe. Então é importante ter esse cuidado. Aproveitando a hora de perguntas, a Amanda fez uma outra pergunta. Não sei se respondeu, Paulo. Sim, respondeu, obrigado. Tá bom. A Amanda que fez uma pergunta. A pessoa que faz a captação também pode trabalhar no projeto? Desconta no percentual da captação? A pessoa que trabalha no projeto, ela pode também fazer a captação. E aí desconta da parte de captação, é uma rubrica à parte. Aproveitando essa pergunta, na lei de incentivo à cultura tem uma limitação, né, de até 5 rubricas. E no esporte tem essa limitação também? A legislação não traz essa limitação Não, de né? forma muito precisa, não. Respondeu a pergunta, Amanda? Então, seguimos o baile. Então, seguimos o baile. Agora eu vou mostrar a plataforma mesmo de inscrição do projeto. É a nossa última etapa, já está acabando, mas eu quero mostrar para vocês poderem já visualizar essa plataforma, entender como que o manual está trazendo e aonde vocês vão começar a colocar os seus itens do projeto e principalmente a parte orçamentária, que eu acho que é onde realmente pode gerar muitas dúvidas. Vou focar, inclusive, nessa parte orçamentária. Então, vamos lá. Eu já estou aqui dentro, porque eu já tenho a entidade cadastrada, mas ali vocês vão seguir aquele passo a passo que o manual traz,
Então, coloca aqui, cadastra aqui, e aí você vai ter um cadastro já e entrar nessa visualização. Estou na visualização principal e vou cadastrar agora o meu projeto. Aqui, no caso, é um projeto já cadastrado, ele já foi aprovado. Eu vou entrar aqui nesse projeto de proposta. Ele está cadastrado de forma preliminar, eu não consigo finalizar ele, tá vendo aqui que eu tenho muitas opções, eu tenho que passar uma por uma, ele tem até uma visualização, que nem o Renato falou, bem parecida com a da Lei Rouanet, porque realmente foi inspirada na Lei Rouanet, ainda bem que eles conseguiram fazer isso, né, sendo uma lei tão já estruturada, né, então eu não consigo finalizar ele, enviar para o meu protocolo, porque a lei está fechada, mas eu consigo construir e consigo salvar. Então, eu vou salvar toda vez que eu fizer uma adaptação e vou avançar para as próximas etapas. Então, eu vou definir o meu projeto, o objeto do meu projeto, conforme eu expliquei bem direitinho ali do manual, você vai tirar de lá do manual e escrever exatamente o que eles pedem aqui em cada campo da sua proposta. A manifestação, a destinação, o local. Vou passar bem rapidinho por isso. E vou lá para a parte do orçamento. Então, aqui, como eu falei, existem fases do orçamento. Eu vou para a atividade fim, depois a atividade meio, entro no resumo e calculo a elaboração, o percentual de elaboração e captação. Vamos lá para a atividade fim. Vocês vão perceber que eles têm essa separação. Para cada grupo grande, né, subgrupo, eu vou ter uma forma de vincular o meu item, de adicionar itens, né? Então, para a minha atividade fim, eu posso colocar tanto recursos humanos, quanto hospedagem e alimentação, transporte, locomoção, materiais de consumo ou esportivos, para o meu projeto. Então, vamos vincular aqui, por exemplo, um item dos recursos humanos. O que pode ser o do recurso humano? Eu tenho um professor, eu quero colocar um professor por 12 meses do meu projeto. Então, eu vou escolher aqui, eles já me perguntam, informe se deseja utilizar a tabela de referência ou orçamento próprio. E aí, eu vou clicar aqui que eu quero utilizar o valor de referência. Tá vendo aqui embaixo? Se eu quiser anexar, se eu fui no meu valor de referência, não encontrei exatamente o que eu preciso e eu quero anexar um orçamento próprio, eu vou clicar aqui e colocar aquele documento que eu falei, pegar orçamentos. No caso de recursos próprios, você poderia utilizar, por exemplo, a tabela FGV de serviços, mas eu ainda prefiro utilizar o valor de referência porque eles trabalharam muito para colocar isso, sabe? Então, tentar adequar aos valores que já existem também facilita, tanto para você quanto para o parecerista. Então, cliquei aqui, que eu quero utilizar um valor de referência, ele vai me abrir esses itens. Então, eu vou buscar aqui o que é que eu quero. Eu quero um professor, o nível superior completo em educação física, registro no CREF, para dar minhas aulinhas. A anuidade, a unidade é uma pessoa. E eu vou contratar um professor com a duração de 12 meses. Então, aqui eu já consegui cadastrar um professor por 12 meses. E aqui embaixo, quando eu seleciono o meu item, aqui embaixo ele vai me falar qual é o valor de referência. Eu posso pagar esse meu professor até R$ 7.357,27. Como eles chegaram nesse valor, eu não tenho muita certeza. Então, o que eu indico? Isso aqui é o valor unitário. Então, eu indico que você pense sempre na coerência do projeto como um todo, né? Então, existe um teto que você precisa atingir, se aquilo ali vai fazer sentido para aquele professor. Então, não basta só pegar o valor de referência e colocar para todos. O valor de referência é um teto que você pode chegar, mas ele não é exatamente o valor que você deve utilizar, tá? Então, eu vou pensar que eu quero pagar para esse professor, e aí tudo
precisa fazer sentido. Esse professor, ele vai trabalhar todos os dias da semana, sobre todos os horários, aí eu vou colocar o meu valor mais perto desse valor teto de referência, porque, de fato, ele está trabalhando todos os dias da semana, né? A carga horária dele é muito grande. Só beber uma aguinha aqui. O bacana é que o sistema, assim como o da Lei Rouanet, ele é muito autoexplicativo, né? Ele tem, você vai acessando e ele vai te direcionando de acordo com a tua necessidade do teu projeto. Então, isso que é bacana, né? Isso que é... Isso, exatamente. O sistema, ele vai te mostrando as informações, né? Então, o meu valor unitário, ele tem que ter também essa coerência com o resto do meu projeto, porque é exatamente isso que o parecerista vai observar na hora de analisar o seu projeto. Esse meu professor, ele dá 2 aulas por semana, e eu quero que ele ganhe pelo menos 3 mil reais por essas aulas. Ele vai me dizer que o total para essa pessoa, para a remuneração dessa pessoa, vai ser de 36 mil. E aí eu vou incluir esse item. Opa, o detalhamento. O que esse detalhamento vai pedir? Ele vai te pedir exatamente isso que eu falei. Então, é o professor, aqui no caso desse projeto é skate, né? Projeto de skate, um professor de skate para 2 dias da semana no cronograma apresentado das aulas, enfim, e aí você vai detalhar esse item, vai falar quantas horas ele vai dar de aula, enfim, tudo que tiver amarrado no seu projeto, você vai mandar incluir esse item. Pronto. Incluí o item, agora eu vou passar para um próximo item. Agora eu preciso do professor, do fisioterapeuta. E aí eu vou buscar aqui. Então, vou fechar aqui. E ele vai aparecer aqui nos meus recursos humanos, tá vendo? Eu já cadastrei um professor, 36 é o total. E assim por diante, vou cadastrar todos os materiais de consumo, vou passar para a próxima etapa. Aí vou lá para a atividade e-mail. Ele me pergunta se eu tenho um orçamento para atividade e-mail, eu vou dizer que sim, e vou cadastrar umas fontes de financiamento. E aí, depois, lá no resumo, e eu vou fazendo isso item por item, tá? O resumo, ele vai me mostrar tudo que eu já cadastrei e quanto foi para cada coisa. Na atividade fim, na atividade meio, se eu tenho outras fontes de financiamento, essas outras fontes, ela pode ser, inclusive, recursos próprios da instituição, pode ser outras leis de incentivo. Então, se eu tenho uma lei que vai, uma lei Rouanet, por exemplo, e a lei do esporte, eu preciso dizer, e ela está custeando alguma coisa também do meu projeto de lei do esporte, então eu preciso dizer que existe essa fonte que vai pagar tal profissional ou tal coisa que seja importante dentro do meu projeto da lei do esporte. E vai aparecer aqui. Depois vai aparecer o resumo e eu vou cadastrar depois a elaboração e captação. Vou dizer a porcentagem, mandar ele calcular. Então, é basicamente isso. O meu projeto é de participação. Porque aqui não tem todos os dados do projeto, é um projeto incompleto, né? Mas aí, quando eu mando calcular, ele calcula certinho e minha planilha está pronta. Depois, a gente vai para anexos, e você vai ver que ele vai te pedir aqui já os anexos obrigatórios, que são aquelas declarações que você vai tirar de lá. E você manda finalizar o seu projeto e envia para a admissibilidade. É simples assim, simples e não, né? Seguindo as orientações do manual. Fica bem mais fácil.
Agora, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém já mexeu na plataforma, teria alguma dúvida já específica da plataforma, ou se ficou entendido, assim, como começar, como tirar essas informações. E aqui a gente, inclusive, finaliza e desmistifica a lei de incentivo ao esporte como um mecanismo que hoje está realmente muito simples de mexer e muito mais fácil do que era antigamente. Por aqui, Érica, não temos mais perguntas, mas o microfone, quem tiver dúvida pode abrir e fazer a pergunta. Eu quero dizer, de novo, reforçar que não é complexo, né? É trabalhoso, mas já tem aquela frase que nós sabemos que o único lugar onde o sucesso vem antes é no dicionário, né? O S. Então assim, é mão na massa, né? O processo todo, uma vez tendo a associação, a aptidão para propor, para ser proponente do projeto, né? Ela bota o objetivo, a justificativa, a planilha orçamentária e a vontade de realizar e transformar através disso. A ideia de hoje é justamente fazer pincelar, né, justamente como fazer, né, desmistificar o quão seria, é difícil, enfim, é complexo. Não é trabalhoso. A gente falou no primeiro evento que realmente precisa ter debaixo do braço. Hoje a Érica não usou a expressão a Bíblia, né? Mas tem que ter realmente essa Bíblia, que é realmente o manual de instruções, a lei, né? No momento em que o proponente tem esse manual, a instrução, e seguir o passo a passo, ele consegue, né, realizar, escrever esse projeto. É claro que cada um dentro da sua especialidade, é por isso que a VR Projetos tem a parceria com a Arte em Curso, que é uma empresa especialista, né? A VR Projetos é uma empresa especialista na captação de recursos, então a gente prefere ter um parceiro especialista. Então, normalmente, isso acontece dessa forma. Então, mas deixa eu ver aqui se abriu alguma outra pergunta. A princípio, não. Bom, agora passa a minha parte, é isso, Érica? Isso, pode passar a sua parte. Então tá bom. Bom, vocês viram, né, que todo o projeto incentivado, né, na verdade todo não, os projetos de cultura, de esporte, eles são a minha paixão, na verdade, no que diz respeito à questão de controle de gastos públicos. Diferente do que as pessoas falam mal da lei de incentivo, porque não conhecem. Vocês viram o quão deve ser específico, e a Vera vai falar depois na questão um pouquinho da contas, mas assim, eu gostaria que todas as outras leis tivessem esse portal de transparência, esse nível de exigência. Então, assim, o Brasil consta mais de 600 leis de incentivo, e a lei de incentivo à cultura e do esporte são exemplares nesses controles dos gastos públicos. Mas, enfim, quero te agradecer, que na primeira etapa aí foi uma aula, né? Na verdade, a gente tem falado que para falar desse assunto, tanto é que a Arte em Curso tem cursos para isso, que entra mais profundamente, né, em cada item desse, mas acho que a gente conseguiu passar esse detalhe. Ainda dentro da tua matéria, o que eu achei interessante, Érica, que é diferente da cultura, a proponência, né? Quem pode ser proponente? Eu achei interessante reprisar aqui que, diferente da cultura, na cultura pode a pessoa física, aqui no esporte não pode a pessoa física. Lá na cultura não pode prefeitura, estado. Aqui esporte pode. Então é muito bacana essa situação. Então reforçando o que foi falado. Mas enfim, gente, captação de recursos. Captação de recursos, depois que seu projeto foi aprovado, vem uma parte que sou suspeito para falar, mas digo que é uma das partes mais difíceis, se não a mais difícil, é buscar o recurso no mercado, porque o projeto ele está posto,
né? E é a hora de você, proponente, arremangar as mangas e partir para o mercado. Então, assim, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, né? Porque a matéria ela é complexa, mas assim, para não me estender muito, primeiro, cada proponente tem que ter, vamos dizer assim, um plano estratégico, né? E o plano estratégico passa por listar os potenciais patrocinadores, e aí, por que eu falo isso? Porque às vezes o proponente ele é inexperiente, e quando a gente está falando de leis federais são aquelas empresas que pagam impostos federais, no caso, o imposto de renda. Então, existem empresas que são gigantes, que têm um faturamento muito alto, às vezes acima de bilhão, mas elas não têm um resultado fiscal. O que eu estou falando resultado fiscal? Elas não têm lucro. E se elas não têm lucro, elas não são potenciais patrocinadores. E tem empresas que nem pagam imposto de renda, na verdade, por estratégias fiscais, ainda que, por exemplo, as cooperativas, elas pagam menos imposto, mas pagam. Então, é importante você fazer uma relação, né, de empresas que realmente têm esse... É complexo porque o proponente ele precisa conhecer um pouco de contabilidade, né? Na verdade, olhar os seus balanços para ver as empresas que têm lucro. Então, isso é uma das primeira etapa, saber realmente quem pode patrocinar o seu projeto. Sobretudo, dentro desse plano estratégico, o proponente precisa montar uma apresentação comercial. Isso é muito importante. Muitas vezes somos procurados na VR Projetos, o proponente quer que a gente faça a captação de recursos do projeto dele, mas ele nos manda apenas a sua justificativa, aquilo que a Érica falou ali, que você tem que fazer, a objetivo, a justificativa. Então, ele nos manda isso, só que isso é um calhamaço de informações que foi colocado lá no sistema da lei, e isso não é sintético. E no momento em que não é sintético, da mesma forma que o parecerista ele não gosta de ler e ler e ler, o patrocinador é menos ainda. O patrocinador, se você manda um PowerPoint, uma apresentação com mais de 5 lâminas, é difícil o patrocinador ler, porque o patrocinador, as empresas também são muito assediadas nesse processo. Então, eles precisam ter os pontos nevrálgicos, o que o teu projeto realmente transforma a vida de alguém, sendo um projeto educacional, qual o impacto, qual o legado que esse projeto vai deixar. Hoje em dia, as empresas perguntam muito sobre isso. Qual é o legado? Qual é a transformação do teu projeto onde ele vai ser realizado? E nós vimos aí na apresentação que existem metas, né? E é isso que transforma, por isso que os projetos são transformadores, porque eles têm metas quantitativas, qualitativas, e essas metas, às vezes, têm que estar ponderada. O que pretende atingir? Qual é o objetivo do teu projeto? Então, isso tem que estar numa apresentação comercial. Então, eu costumo dizer que o proponente precisa fazer esse primeiro investimento, né? A Keila, que não me deixa mentir, nossa design, que a propósito é espetacular no que ela faz. Vocês precisam investir um pouquinho nessa questão de apresentação. Uma boa apresentação é realmente metade do caminho, né? No momento que chega uma apresentação de impacto, colocando seus objetivos, suas justificativas de uma forma bem sintética, isso é muito importante. Eu falo isso porque parece ser básico, mas nós estamos falando muitas vezes aqui para as pessoas, e esse vídeo vai ficar gravado, você pode compartilhar com um outro colega, um outro produtor, uma pessoa, uma associação que queira fazer o seu projeto. Então, é importante falar isso porque as pessoas acham que realmente, agora eu fiz essa parte complexa e te vira, tá aqui a justificativa. E não é bem assim. Então, essa apresentação comercial sintética é bastante importante. Bom, sobretudo, a palavra rema dessa apresentação, na minha interpretação, é organização. O proponente, ele precisa ser muito organizado. Desde a parte que a Érica falou do seu checklist, desde o início ter um checklist e conferindo esse checklist semana a semana, a organização faz com que ele tenha, por exemplo, um book de documentos, que são
juntamente com a apresentação comercial, o proponente, ele nos manda, ou manda para o patrocinador, ele manda a apresentação comercial, bem feitinha, sintética, e manda o book, que é o diário oficial, que o diário oficial é a comprovação que aquele projeto ele pode receber o recurso do imposto de renda, então o Diário Oficial da União, que a gente chama de DOU, e as certidões. Normalmente, o proponente precisa ter essas certidões numa pasta, num arquivo, porque hoje em dia os patrocinadores pedem tudo do proponente, né? Pede até o tipo de sangue, eu brinco, do proponente. Então, já fica com essa pastinha sempre atualizada, atualiza suas certidões mensalmente, porque você não sabe a hora e o momento que o patrocinador vai bater na sua porta e dizer, olha, eu quero patrocinar o teu projeto. E nós vimos isso, especialmente no mês de dezembro, que é um mês de maior intensidade e velocidade nos processos. Acontece, às vezes, a empresa fica o ano todo no projeto. Chega em dezembro, agora, tipo assim, eu costumo dizer que a gente trabalha aí 18 horas por dia, porque chega 11 da noite, ele diz, liga, fulano, eu vou patrocinar o teu projeto e tu me manda toda a documentação agora, porque amanhã às 7 da manhã eu vou despachar com o meu CEO e vai ser assim. E aí, teu contador já está dormindo, a tua certidão não está atualizada, o que acontece? Você não vai ter o patrocínio. Então, por isso, da importância da organização. Então, essas são dicas de ouro e, sobretudo, se você quer, vamos dizer assim, se não tem essa experiência na captação de recursos, contrate uma empresa como a VR Projetos, ou uma empresa que tenha capacidade de fazer a busca dos seus patrocinadores para o teu projeto. Então, assim, a VR Projetos é uma empresa, como eu falei no início, há 14 anos trabalhando nesse segmento para projetos que tenham transformação social. Dito isso, além da captação das pessoas jurídicas, nós temos a captação da pessoa física. A pessoa física, nós estamos falando de um potencial de 10 bilhões que existem se todos os contribuintes, pessoas físicas que declaram pelo formulário completo, se elas destinassem seu imposto de renda para projetos, teria 10 bilhões por ano. Só que, assim, 1% disso, desse manancial, é utilizado. Então, por isso, nasceu o IR do Bem, do qual eu sou o criador desse movimento. Desde 2013, nós viemos auxiliando as pessoas físicas, o contribuinte, a direcionar o seu imposto de renda para projetos. Então, assim, esse é uma plataforma que auxilia de uma forma fácil, rápida e segura, onde o contribuinte ele pode entrar lá no site, né, e pode fazer a simulação do valor, porque a primeira dúvida é quanto eu posso destinar? Então, lá ele consegue fazer a simulação e saber quanto ele pode. Para qual projeto eu posso destinar? Lá no projeto, lá no site tem o projeto que você pode destinar. Então, assim, é mais uma facilidade, né, para o proponente em fazer a captação, porque isso é um processo crescente. Por quê? Porque hoje a grande parte das pessoas desconhecem a possibilidade, o direito de doar o seu imposto de renda. E eu estou falando de leis de incentivo que estão há mais de 30 anos, né, que existem mais de 30 anos, e 93% das pessoas que pagam pelo formulário, declaram pelo formulário completo, elas conhecem essa lei, a possibilidade de destinar. Então, por isso, vale a pena você falar, inclusive, na segunda-feira, eu estou indo a Belém do Pará ministrar uma palestra, né, justamente sobre o IR do Bem. Normalmente, eu tenho feito palestras nos Conselhos Regionais de Contabilidade, porque os contadores são os multiplicadores dessa ação, né? Então, você tem que, normalmente, se aliciar também, aliar, na verdade, com os contadores, porque eles são as pessoas que sabem quem paga imposto de renda, seja pessoa física ou jurídica. Então, assim, gente, isso foi uma rápida pincelada, né, sobre captação de recursos, e a VR Projetos e o movimento IR do Bem está à disposição para ajudá-los nesse processo, que ele é um processo árduo, mas vale a pena. Então, nós estamos aqui à disposição
Inclusive, no final, eu tenho mais um recadinho para dar para vocês. Agora, eu vou deixar o V da BR falar um pouquinho sobre prestações de contas. Boa noite, pessoal. Bom, na verdade, sobre prestação de contas, assim como a gente falou na cultura, tem que ser um evento específico para falar sobre prestação de contas, porque é um assunto que teríamos que ter aí algumas horas para falar e para mostrar para vocês como funciona o sistema e para a gente conseguir explicar a prestação de contas. Mas dentro do que a Érica já falou e o Renato falaram, uma das coisas mais importantes para a prestação de contas é a organização. Então, a dica que nós sempre damos é que, desde o início do projeto, que todo o tempo o proponente consiga organize toda a parte de documento, guarde todos os comprovantes, lance tudo no sistema semanalmente, de preferência, tenha pessoas especializadas para fazer esse trabalho, porque não dá para deixar para o final, porque senão acumula e é muito normal as pessoas se perderem, até porque a gente, normalmente, tu não lembra 6 meses depois da notinha do que era aquilo, então é muito importante a organização desde o início. Planilhar todas as despesas, guardar os documentos e principalmente fazer sempre os documentos, principalmente esses cupons fiscais que a gente recebe às vezes imposto de gasolina ou alguma coisa do tipo, eles apagam com o tempo. Então é importante sempre, semanalmente, digitalizar toda a documentação para ter isso de forma organizada. Mas como eu falei, a gente pretende fazer no ano que vem eventos só sobre prestação de contas, então hoje foi apenas uma dica sobre a importância da organização para não se perder na prestação de contas, que é um dos pontos mais importantes de um projeto, não é só a inscrição do projeto, a captação e a execução, prestar contas faz parte disso também, e eu digo que o ponto mais importante. Bom, era isso, não vou tomar mais muito tempo de vocês, a gente já se alongou, mas, Érica, mais uma vez foi ótimo, parabéns, e devemos o ano que vem continuar com essas formações oferecidas pela SLC Máquinas e pelo Instituto SLC, onde eles têm como objetivo capacitar as instituições, principalmente da cidade de atuação da companhia, do Instituto, para que as instituições se capacitem para poder escrever projetos e buscar recursos, não só junto a empresas do grupo, mas como empresas de todo o Brasil. Então, a gente espera ter atendido o objetivo de poder ter plantado essa sementinha aí e tirar dúvidas de muitos, assim como o Renato já disse, a gente deixa um canal aberto para que as pessoas possam entrar em contato conosco. Durante 6 meses esse canal vai estar aberto para dúvidas, provavelmente vai continuar por mais tempo, mas nos colocamos à disposição. Eu acho que o pessoal já falou das nossas redes sociais também, o Insta é vr.projetos, a Arte em Curso também deve ter compartilhado as redes sociais. Nos sigam, que a gente está sempre com muitas novidades e informações para todos. Era isso. Érica, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer de novo estar participando desse evento, agora falando da Lei de Incentivo ao Esporte, porque como eu falei no início, eu sou muito entusiasta das leis de incentivo e acho, como o Renato falou, as pessoas não utilizam porque desconhecem mesmo, e não só desconhecem, como às vezes a mídia ela traz de forma errada alguns conceitos e fica uma ideia que não é realmente a verdade, né? Então, eu gosto muito de falar, desmistificar a lei de incentivo, para mim, é quase que meu objetivo. Se alguém sentar num bar comigo, me der uma corda, eu vou embora. Então, aqui, para mim, é realmente um bate-papo com vocês. Entrem em contato com a gente se vocês tiverem dúvida. A gente tem cursos de elaboração na Arte em Curso, a gente tem serviços de elaboração também. Agora, com a nossa parceria com a VR Projetos e o IR do Bem, a gente está muito, muito feliz, porque aí a gente pega toda essa parte, desde a elaboração até a parte de captação, e consegue dar uma segurança para o nosso proponente, de pessoas sérias que trabalham com isso no mercado.
Então, agradeço muito, muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então é isso, ó, gente. Gratidão é a palavra que nós temos para falar. Gratidão por todos que ficaram aqui conosco, gratidão pelas nossas parceiras, pela Érica, gratidão pelo nosso time que está nos bastidores aí, a Camila, a Keila e todas as demais pessoas. Gratidão a todos que participaram e ainda que vão participar, que vão assistir esse vídeo, né? Porque nós vamos, como eu falei no início, compartilhar, deixar esse vídeo aberto. E é assim, para quem ficou aqui até o final, né? Nós até o final dessa semana vamos dar um bônus, né? Que são 5 cursos de elaboração, né? Do projeto lá pela Arte em Curso. E para a instituição que quiser uma palestra sobre o R do Bem, nos chama e eu vou lá. É uma palestra realmente aí de em torno de 1h30, 2 horas, falando só sobre como funciona, como é que é o mecanismo das leis de incentivo, o que é o R do Bem, falando para as pessoas, né? Então nós estamos super à disposição para ajudar, porque o nosso negócio realmente é transformar vidas e contamos com cada um de vocês que são agentes do bem. Então realmente quero agradecer novamente ao Instituto SLC essa oportunidade de estar falando, de estar capacitando pessoas e agentes de mudança, né? E a SLC Máquinas por estar realmente junto nessa parceria. Mais uma vez, obrigado a todos, gratidão e tenham uma boa noite. Até a próxima palestra, até o próximo bate-papo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.